Hoje você vai conhecer 4 fundos imobiliários que é para você comprar, investir e nunca mais vender. E eu sei que nunca é uma palavra muito forte, até porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porém, fundos imobiliários que tiveram ótimos resultados no passado, a probabilidade, a tendência é que eles terão bons resultados, terão uma boa performance nos próximos anos que virão, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo com esses 4 fundos imobiliários que provavelmente terão um bom resultado nos próximos anos, para que ele faça parte da nossa carteira de investimentos, da nossa carteira de aposentadoria, porque sim, esses fundos imobiliários que eu vou falar aqui, eles têm o potencial de fazer parte da sua carteira de aposentadoria lá na frente, né? Daqui 10, 20, 30, 40 anos. E eu vou te mostrar também nesse vídeo por que os fundos imobiliários de tijolo, mesmo aparentemente pagando menos, eles entregam um resultado melhor do que os fundos imobiliários de papel. Se você ver aqui, ó, o MXRF11, que é um fundo de papel, ele teve um resultado aqui, ó, nos últimos 12 meses de 12,48%, enquanto que o HGLG11, ele teve um resultado nos últimos 12 meses de 8,15%. E aí muitas pessoas falam, eu vou investir no MXRF11, que é um fundo de papel, porque ele teve um resultado muito melhor. Pois é, eu vou te mostrar ao decorrer desse vídeo que essa rentabilidade que aparece aqui não é exatamente isso, viu? Isso daqui engana muita gente, mas antes, bora voltar para o conteúdo do vídeo, que é quais são os 4 fundos imobiliários para você investir e nunca mais vender. O primeiro deles é o KNCR11, um fundo imobiliário de papel mais voltado para a compra de CRIs. Ele tem como gestora a Kinea, que é uma das melhores gestoras que a gente tem. Uma cota desse fundo imobiliário aqui, do KNCR11, está custando atualmente, o valor atual, R$ 104,66. Se a gente vier aqui em comparar a rentabilidade, a gente coloca aqui o IPCA, que é a nossa inflação. Então, se a gente colocar aqui nos últimos 10 anos, a gente vê que o KNCR11, considerando, obviamente, o reinvestimento dos dividendos, ele teve uma performance acima da inflação, né? Então, ele tem um bom histórico e, para ser sincero, quando a gente fala em fundos imobiliários, geralmente os fundos eles não batem a inflação. Então, por isso que eu coloquei aqui nessa lista o KNCR11. Aqui embaixo a gente consegue ver o histórico de distribuição de dividendos do KNCR11 e podem notar aqui, ó, que todos os anos ele manteve o pagamento de dividendos. E essas baixas que a gente vê aqui, ó, em alguns anos, não significa que é porque o fundo é ruim. Isso só revela a oscilação da taxa Selic. Como ele é um fundo que investe predominantemente em CRIs atreladas ao CDI, quando o nosso CDI cai, quando a taxa Selic cai, né, ele entrega um rendimento um pouco menor, e quando a taxa Selic sobe, ele entrega um rendimento um pouco melhor. A gente consegue ver aqui também o patrimônio líquido do fundo, selecionando aqui máxima, a gente vê que ele vem crescendo aqui, ó, ano após ano. Matheus, em que esse fundo imobiliário investe? Se a gente abrir aqui o relatório gerencial, você vai ver a alocação aqui por setor, né? Então, as CRIs que ele investe: setor logístico, residencial, shoppings, escritórios, e como você pode ver aqui, a carteira de crédito desse fundo está quase que 100% atrelada ao CDI. Então, o relatório gerencial você pode baixar, porque aqui tem todas as informações, né, importantes sobre esse fundo. O nosso segundo fundo imobiliário é o ALZR11, um fundo imobiliário de tijolo focado em galpões logísticos e lajes comerciais. E você vê aqui que uma cota do ALZR11 está custando R$ 108,40, né? Valor atual. Se a gente vier em comparar a rentabilidade, colocar aqui o nosso IPCA, comparar últimos 10 anos, você vê aqui, ó, que o ALZR11 ele ainda não tem 10 anos. Ele surgiu aqui, ó, em meados de 2018, então ele tem aproximadamente 5 anos, né? É um fundo imobiliário recente, mas você vê aqui, ó, que ele teve uma performance muito boa frente à inflação. E ele também tem uma ótima gestora, que é essa aqui, a Alianza. Aqui embaixo a gente vê a questão dos dividendos do ALZR11 e a gente vê que ele tem um ótimo histórico de pagamento de dividendos. O patrimônio líquido também é inquestionável, né? Repara nessa escadinha aqui, ó, só cresce ano após ano. Aqui no relatório, a gente vê que ele investe em escritórios e galpões, né? Se a gente vê aqui, por exemplo, aluguéis por locação dos imóveis, a gente vê que 80% está na Grande São Paulo, né? No estado de São Paulo tem aproximadamente 7% e no Rio de Janeiro 13%. Aqui em aluguéis por classes dos imóveis, a gente tem aqui edifícios comerciais, 44%, galpão logístico, 23%,
24% aqui renda urbana. O nosso terceiro fundo é um fundo imobiliário híbrido que investe em galpões logísticos, lajes comerciais, que é o KNRI 11. O valor atual de uma cota do KNRI 11 é R$ 157,39. Se a gente vier aqui em comparar com a inflação, comparar a nossa rentabilidade com o IPCA, a gente vê aqui que o KNRI 11 sempre teve uma performance acima da inflação. Então, quem investiu no KNRI 11 há 10 anos atrás, sempre teve o dinheiro corrigido pela inflação. A questão dos dividendos, a gente vê que ele tem um ótimo histórico, né, de pagamento de dividendos. A gente vê aqui uma oscilação, essa oscilação aqui é normal, pode ver que ela é padronizada, né? Então cai e aumenta, cai e aumenta. Isso aqui se deve à vacância, né? Às vezes o imóvel fica sem alugar, então o dividendo ele cai. Às vezes o valor do aluguel é reajustado, então o dividendo aumenta. Então tudo isso aqui é normal. O patrimônio líquido a gente vê aqui que ele também cresce, né? Ano após ano. Aqui no relatório gerencial a gente vê aqui a carteira imobiliária. A maioria dos imóveis estão em São Paulo, né? Uma boa parte também no Rio de Janeiro e Minas, né, Minas Gerais. E a gente vê aqui que 52,7% setor logístico e 47% setor de escritórios. Nosso quarto fundo imobiliário que não poderia ficar de fora dessa lista é o nosso HGLG11, né, que é um fundo focado em galpões logísticos, ou melhor, exclusivamente em galpões logísticos, e no momento em que eu gravo esse vídeo, o valor atual da cota dele está R$ 162. Em relação à inflação, ele também nos últimos anos aí teve um ótimo desempenho, então quem investiu aí nos últimos 5, 6 anos teve um ótimo desempenho, ele ficou muito acima da inflação. Com relação aos dividendos também, um ótimo histórico, e aqui a gente tem o patrimônio líquido, também se manteve aqui, né? Sempre aumentando ano após ano. Olha também a escadinha aqui que top. E aqui no relatório gerencial a gente consegue ver algumas informações importantes, como por exemplo, exposição por locatório, né? Quem é que aluga os galpões do HGLG11? A gente tem aqui Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, né? Então essas empresas aqui alugam os imóveis do HGLG11. E agora, para finalizar, como eu havia dito, eu vou te mostrar aqui por que os fundos imobiliários de tijolo, eles rendem mais do que os fundos imobiliários de papel. Como a gente viu no início do vídeo, a gente tem aqui um resultado nos últimos 12 meses do HGLG11 de 8,15%, que é um fundo imobiliário de tijolo, e o MXRF11, que é um fundo de papel, que teve nos últimos 12 meses aqui o dividend yield de 12,48%. Quando a gente vem aqui no valor patrimonial do MXRF11, a gente vê aqui que uma cota do MXRF11, 10 anos atrás, estava em torno de R$10. E pode vir aqui, pode prestar atenção, que ela vai subir um pouquinho, depois desce novamente, né? E nunca sai disso. E por que ela não sai disso? Porque o fundo imobiliário de papel, eles foram feitos para isso, né? Eles não vão conseguir aumentar o valor patrimonial, sempre vai girar em torno do valor inicial. Então, se você investiu R$10 no MXRF11 há 10 anos atrás, né? Lá em 2015, por exemplo, e você gastou os dividendos, né? Você vai ter em 2024, hoje você teria exatamente o mesmo valor que você investiu lá em 2015. Ou seja, você vai ter os mesmos R$10 depois de 10 anos, né? Porém, seu dinheiro ele não foi corrigido pela inflação, então automaticamente você perdeu poder de compra. Então, fundos imobiliários de papel, você precisa reinvestir uma parte dos dividendos para que você consiga acompanhar a inflação. Ah, Matheus, eu recebo R$500 de dividendos de um fundo imobiliário de papel e gasto tudo. Então você está perdendo o poder de compra ao longo do tempo, porque o seu dinheiro ele não vai ser corrigido automaticamente pela inflação. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no valor patrimonial do HGLG11, que é um fundo de tijolo. Você vê aqui que em 2015 o valor de uma cota, o valor patrimonial estava em R$101, né? E aí o valor foi aumentando, né? O valor patrimonial foi aumentando conforme os imóveis foram se valorizando. Então a gente tem aqui que foi de R$104 em 2015 para R$157 em 2024. Então, se você tivesse comprado uma cota do HGLG11 lá em 2015 e tivesse gastado todos os dividendos, ainda assim, o valor estaria sendo corrigido pela inflação. Então, você tinha pagado R$104 em 2015 e em 2024 você teria R$157. Então, você não perderia poder de compra mesmo gastando os dividendos, porque a correção aqui da inflação estava sendo feita de forma automática
né, pelo imóvel, pela valorização dos imóveis. Então repara na diferença dos gráficos. Ó, o gráfico do HGLG11, que é um fundo de tijolo, né, crescente, enquanto que o gráfico aqui do MXRF11, que é um fundo de papel, ele se mantém constante. Então é por isso que eu falo que os fundos imobiliários de tijolo, eles vão render mais, porque aqui no caso do MXRF11, que é um fundo de papel, para você conseguir acompanhar a inflação, você vai ter que pegar parte do rendimento, parte do dividendo e reinvestir, né? Para que você consiga estar sempre acompanhando a inflação e mantendo o seu poder de compra. E para ficar bem claro, para que todo mundo entenda, eu peguei aqui a inflação acumulada de 2023, que foi 4,62%, e agora a gente vai pegar a rentabilidade do MXRF11, que foi 12,48%, e subtrair a inflação, que foi 4,62%, e a gente tem uma rentabilidade líquida real de 7,86%. Então, se você comparar aqui, ó, inclusive é menor do que a rentabilidade do HGLG11, que foi de 8,15%. Então, a gente conclui que, pegando um fundo imobiliário, né, de tijolo bom, ele vai ter uma rentabilidade melhor do que um fundo imobiliário de papel, né? E é aí que muito iniciante cai na pegadinha, né? Porque vê aqui, o HGLG11 está pagando 8,15, enquanto que o MXRF11 está pagando 12,48. Então eu vou investir no MXRF11, né? Mal sabendo ela que tem toda essa questão da inflação. E assim, que fique claro que eu não estou falando que você não deve investir em fundos imobiliários de papel. Você deve sim, você pode investir em fundos de papel, inclusive eu invisto, porém de forma estratégica. E é aí que entra a questão, né, de você ter uma carteira diversificada. Mas me conta aí se você já investiu ou não em fundos imobiliários de papel, se você investia mais em fundos de papel ou fundos de tijolo. Deixa nos comentários, deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas, inclusive faz com que o YouTube recomende meus próximos vídeos para você. Então deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!